palestra mensal. Ela tem como objetivo trazer o irmão nosso de uma outra casa de fora da nossa cidade, trazer a sua experiência, trazer o seu conhecimento, trazer a sua visão acerca de assuntos pertinentes à doutrina espírita. Essa é a razão pela qual nós temos visto aí vários postinhos diferentes, isso muito nos agrada. A palestra vai durar das 20 até as 21 horas. Se tiver dúvida, pode te interromper. Pode interromper. O Gustavo Henrique Dantas de Miranda é de Jaú, na verdade trabalha em Jaú, né? E no Tribunal Regional Eleitoral ele vai trazer um tema muito particular, diferente e difícil de ser dito na doutrina. Ele vai falar sobre política e espiritismo. Vocês não precisam ficar preocupados, que certamente não vai desfilar num lado do outro, não é nada disso, mas esse é um ano que, do ponto de vista político, é muito importante no nosso país. Está tão necessitado sobre esse aspecto. Ele vai trazer uma visão espírita sobre isso. Eu já vi alguma coisa sobre isso, que alguns aqui certamente já o fizeram. Emmanuel fala algumas coisas sobre isso. Chico tem um videozinho do Chico que ele votava, então, eu espero que vocês gostem, nós gostamos, vocês possam aproveitar o máximo possível. Ele trabalha no Centro Espírita Verdade e Luz, lá de Jaú. Bom, recado importante. O Floriano, depois que ele passou no programa do Faustão, domingo, ano passado, né? Foi esse, foi outro. Com aquele vozeirão todo com as suas músicas italianas, vai aumentou um bocado a cultura pelo seu evento que ele graciosamente faz para nós todos os anos, quase 30 anos. Ele não cobra isso, né? Vende lá os seus CDs, etc. E a renda é destinada 100% para o nosso. A renda é destinada 100% de benefício da criança, né? Compatível com os nossos valores relacionados à doutrina. Tá? Portanto, que todos saibam disso. E esse ano o convite está 90? É isso? 90, tudo na hora do rádio final. 90 até 300. Quem quiser levar a família, para escutar um bocado do italiano. Você tem um visto agora, eu vou vender. Muito bom. São 8 horas. Nós, como de hábito, estamos numa reunião espírita. Nós abrimos com uma oração. Fechamos com uma oração. E vamos aqui. Tem vontade de fazer todo mundo? Desculpa, por favor. Vamos cerrar os nossos olhos aqui instantes. Cerrar os nossos olhos e abrir a nossa alma para receber todas as influenciações, todas as inspirações que a espiritualidade nos oferece, fazendo com que em nós se ative aqueles melhores sentimentos que nós nutrimos. E é exatamente elaborando esses melhores sentimentos que nós podemos perceber que a espiritualidade se faz presente entre nós. Se faz presente através da sensação que experimentamos, se faz presente através da fisionomia das pessoas que irradiam paz, tranquilidade. Então aproveitemos, queridas irmãs e irmãos, este ambiente tão saudável que estamos vivendo, para fazer com que as nossas almas se fortaleçam na fé, na crença, na esperança, no desejo grande e incessante de fazermos o bem. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações, que a paz de Jesus envolva todos nós e que a sua luz divina possa inspirar o nosso irmão palestrante no sentido de fazer com que as suas ideias já acumuladas desabrochem como uma fonte de luz para todos nós. Que assim seja. Gente, um recadinho, o Vado, nosso colaborador da casa, montou dentro da nossa página, né, um acervo importante do ponto de vista da doutrina espírita, disponível a todos, está na nuvem já, né, Vadejo? Acessem. Tem poucas obras, um pouco mais de 400, é isso? 477 livros e 87 narrados. Está disponível a todos, vai ser transmitida pelo Face,
graças a Lu, a nossa public relations, que está aí colaborando conosco. E na última tem mais 5.000 visibilizações. Ou seja, você já está falando bastante gente. Gustavo, a palavra é sua, por favor. Bom, gente, boa noite. Primeiramente, agradecer a casa por mais um convite, por estar retornando aqui ao nosso lar, para a gente poder falar um pouquinho das nossas experiências, da nossa vivência, do nosso estudo dentro do Espiritismo. O Espiritismo que sempre é atual. A gente tem escutado algumas vezes a doutrina espírita, a obra kardeciana está desatualizada. Só parar para pensar que enquanto todos nós, que era o que o Chico dizia, enquanto todos os seres humanos não praticarem tudo que está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, a obra espírita não estará desatualizada. Estamos um pouquinho longe disso, e o Espiritismo toca sim em todos os assuntos. Por que não falar sobre Espiritismo e política? Traremos aqui algumas experiências pessoais, como servidor da Justiça Eleitoral do Estado de São Paulo. Também, no ano passado, tivemos a alegria de participar de um congresso da USE em Atibaia. Dentre inúmeras atividades que foram propostas no congresso de 70 anos da USE, participamos de uma roda de conversa. Entre os expositores da roda de conversa estava Haroldo Dutra Dias, que acho que todos conhecem, e falamos exatamente sobre política e espiritismo, e daí que saiu a ideia da palestra, divulgar o que nós entendemos, o que a gente consegue absorver da relação do espiritismo com a política. Pois bem, feitas as considerações iniciais, podemos dizer que é o tema do momento, a política. Já há algum tempo é o tema do momento. Todas as rodas, todas as festas e todos os eventos, no lugar que a gente está, tem alguém falando sobre política. A gente vê dois movimentos. Um movimento, nós podemos dizer que ele é compreensível. Dá para entender esse movimento, que é um movimento de muita reclamação. Diante de um quadro com tantos escândalos noticiados, é compreensível esse movimento de reclamação. Não é um movimento natural, não é natural. Porque o que o Espiritismo nos diz? Nos diz que o homem deve absorver e deve superar as suas adversidades, os seus problemas, as suas vicissitudes da vida, sem reclamar. Até aí tudo bem. Só que tem uma vírgula, E a obra, codificação, a vírgula é que machuca um pouco. Então, codificação vem quando estudamos lei do progresso. Codificação nos diz que devemos superar as vicissitudes, as adversidades, as dificuldades da vida sem reclamar, vírgula, se quisermos progredir. Então, muito embora esse movimento de reclamação seja compreensível, porque nós somos seres humanos imperfeitos, e a reclamação denota a nossa imperfeição, mas é compreensível, está em desacordo com o princípio espírita, que é a evolução do espírito imortal. Evolução que nunca deixará de acontecer. O espírito sempre progride. Infinito, só Deus. Se Deus é, por exemplo, infinita sabedoria, nós evoluiremos em sabedoria infinitamente. E, mesmo assim, teremos uma distância infinita do Criador. Reclamar trava o progresso. Se quiser progredir, e não sou eu que estou falando, é a obra de Kardec, a obra dos Espíritos. Se quisermos progredir,
superemos sem reclamar. Se quiser reclamar também não tem problema, gente. Temos a eternidade. Mas é compreensível esse defeito. O que não é compreensível e o que não é aceitável é um outro movimento que existe dentro do nosso país. Vou falar do Brasil, porque muito embora eu seja um profissional do direito internacional nunca foi meu forte. Então não posso falar pelos atos, costumes e legislação de outro país, vou falar do nosso. Nós temos um movimento aqui que ele é inaceitável, que é um movimento de descumprimento das leis por parte da população. O Brasil tem um movimento que é peculiar, que é a lei que não pega. O legislador propõe a lei passa por todos os trâmites, é aprovada, é executivo, é sancionada, é publicada, entra em vigor. E ela não pega. Um fenômeno peculiar. E por que ela não pega? Porque as pessoas não cumprem. Há um mau hábito da nossa população em descumprir a lei. Um mau hábito. Também conhecido por jeitinho. E de jeitinho em jeitinho, nosso país chegou aonde está. Talvez, se não for o maior, mas com certeza um dos maiores desafios do nosso país é acabar com o jeitinho. A população arruma jeitinho para tudo. Para tudo. Para desviar um sinal de TV, para fazer um acerto no relógio, da água, da luz. E isso se expande como uma grande doença. E chega ao ponto de vermos pessoas cumpridoras da lei serem ofendidas. Ah, isso é bobo, para não falar outra palavra. Então é o taxista que acha o dinheiro no táxi que o seu cliente esqueceu e devolve a mala cheia de dinheiro. Ele não é exaltado, ele é achincalhado. É bobo. Ele é bobo. Porque é um costume que está enraizado no nosso país. Pensemos na lei de trânsito, nas leis de trânsito. Imagine se todos os brasileiros cumprissem rigorosamente a lei de trânsito. Quantos acidentes, quanto sofrimento, quantas mortes, quantos aleijões. E por que não, quanto dinheiro não seria desperdiçado? Porque caiu de moto, vai para o SUS. Não vai, doutor? Fica lá 30, 40, 50, 60, 100 dias, um ano internado, às custas do dinheiro público, que poderia estar sendo aplicado em outra maneira se alguém tivesse respeitado a lei de trânsito, por exemplo. Por exemplo. Então a culpa não é que o fulano, a culpa não é o limite da velocidade, é o radar. Então você tem rodovias aqui no estado de São Paulo que você pode andar a 120 por hora. O sujeito é pego a 150 e ele acha ruim. Hoje mesmo eu recebi um vídeo no WhatsApp e o pessoal do grupo exaltando um motoqueiro que filmou, ele parou na estrada, pegou um pedaço de pau e quebrou o radar. Gustavo, o que isso tem a ver com política? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Reflete em cima. O mal político, porque os bons também existem, mas os maus políticos são as mesmas pessoas que aplaudem o motoqueiro que destruiu o radar da rodovia. Reflete. Reflexo. Por que os países mais desenvolvidos do mundo, onde os índices de... Por que eles têm os menores índices de corrupção? A população não se corrompe, o
cidadão comum não se corrompe. Então você tem uma banca de jornal, na Inglaterra, por exemplo, onde você vai lá, põe uma moeda e pode abrir e pegar um jornal. Faz isso aqui em São Carlos, em Jaú, em São Paulo. Um banco, certa vez, numa pista onde as pessoas, eu não vou lembrar a cidade, as pessoas usando a pista para andar, para caminhar, para correr, botou uma máquina onde você, se a pessoa fosse lá e digitasse o seu CPF, caía um isotônico. De graça. De graça. Problemas técnicos. O que aconteceu em poucos instantes? Uma senhora, e o CPF, né, tem que ser válido. Né? Hoje a gente sabe ali, todos o mercado, né, se digitar um CPF e ele não entrar, o caixa vai te falar. Olha, CPF não é válido. Uma senhora mandou por mensagem de celular pedindo o CPF dos amigos. E saiu com uma sacola com 10 isotônicos. Essa mesma pessoa, não tenho dúvida, de que ela vê um escândalo de corrupção na TV e ela ofende o político corrupto. Reflexo. Reflexo. Pensemos nisso. Pensemos nisso. Ah, Gustavo, eu quero ver uma base de algum texto espírita que diz isso que você está falando. Vamos lá. Emmanuel, Nós e César, livro Pão Nosso, capítulo 102. Em todo lugar do mundo, o homem encontrará sempre, de acordo com os seus próprios merecimentos, a figura de César, simbolizada no governo estatal. Maus homens, sem dúvida, produzirão maus estadistas. Coletividades ociosas e indiferentes receberão administrações desorganizadas. De qualquer modo, a influência de César cercará a criatura, reclamando-lhe a execução dos compromissos materiais. É imprescindível dar-lhe o que lhe pertence. O aprendiz do Evangelho não deve invocar princípios religiosos ou idealismo individual para eximir-se dessas obrigações. Vivemos em sociedade. Sempre estaremos em relacionamento com o Estado. Sempre. E nós temos direitos, mas nós temos deveres para com a máquina estatal. Que hoje nós vivemos no mundo do direito. Todo mundo tem direito. Só que o dever, ninguém gosta de gritar que tem o dever. É dever da sociedade. É dever nosso, como membros de um movimento que prega pelos princípios morais e não moralistas, prega a reforma moral, é nosso dever contribuir para uma sociedade mais justa. Por quê? Maus homens, sem dúvida, produzirão maus estadistas. Sem dúvida, Emmanuel falando, não tenha dúvida. Homens maus produzem maus estadistas. Qualquer semelhança com o nosso movimento, nosso momento atual do país, não é mera coincidência. Não é. Sempre teremos a influência do Estado para conosco. Então é nosso dever participar. Dever social. Então, por exemplo, você pega o artigo 227 da Constituição que fala sobre o dever da família, da sociedade e do Estado de zelar pelos direitos da criança e do adolescente. Não é só dever do Estado, é dever da família e é dever da sociedade. Então pensem, pais. Eu estou participando das reuniões da escola do meu filho. Mas os colégios públicos são uma bagunça. Nós vemos aí números, recentemente um educador de São José do Rio Preto estava concorrendo ao prêmio de melhor educador do planeta. Porque ele mudou completamente uma escola pública
com a participação dos pais. A escola era um ponto de tráfico de drogas. Os pais, ele trouxe os pais para dentro do colégio, e em pouco tempo esse colégio se transformou em modelo. Dever da sociedade. Ou não é nosso dever colaborar no lugar que nosso filho estuda? O sujeito não vai na reunião de condomínio, ele não colabora nem no lugar onde ele mora, ele quer cobrar o estadista que ele exige que o Brasil seja melhor. É essa, omissão. Omissão. Coletividades ociosas e indiferentes receberão administrações desorganizadas. É a nossa indiferença. Nós acabamos aí de tirar mais um presidente, eu não vou entrar no mérito, e o nosso discurso aqui não é político partidário. Acabamos de tirar um presidente com um grande movimento popular. A corrupção não acabou. Mas a mesma população que foi às ruas, parece que não vê o que está acontecendo, que continua acontecendo, como se a culpa fosse de um partido só, ou de um político só. Está indiferente. E os atos são praticamente os mesmos. Recebe o quê? Administrações desorganizadas, ociosidade e indiferença. É isso que vem para a gente. Emmanuel ainda tem uma mensagem na obra Dinheiro, diante de Deus e de César. Em nosso relacionamento habitual com César, simbolizando o governo político, não nos esqueçamos de que o mundo é de Deus e não de César, a fim de que não sejamos parasitas na organização social e que fomos chamados a viver. Muitos se acreditam plenamente exonerados de quaisquer obrigações para com o poder administrativo da terra, simplesmente porque certo dia pagaram à máquina governamental que os dirige os impostos de estilo, exigindo-lhes em troca serviços sacrificiais por longo tempo. Não vale dar a César algumas moedas por ano, cobrindo de acusações e reprovações todos os dias. Tem brasileiro que quer se aposentar aos 45 anos. E quer se aposentar, o problema não é aposentar, e quer parar. Não quer fazer mais nada de útil e quer viver 100 anos. Contribui 20 com o sistema e quer 60 anos de benefícios. Saúde, educação, porque direito tem. E o dever? Paga algumas moedas por ano e exige serviço sacrificial por longo tempo. Obviamente que algumas profissões exigem uma aposentadoria mais precoce. Você pega um policial, passa o dia na rua atendendo ocorrência. Eu sou filho de policial, meu pai era major, criado no meio deles. Fica 20 anos atendendo ocorrência dentro de uma viatura para você ver o que te acontece. Se você trabalhar 35 anos, você se suicida. Fardo muito pesado. Algumas profissões exigem uma aposentadoria mais precoce. Via de regra, não. Porque o problema, mais uma vez, não é aposentar. As pessoas querem parar. Não querem contribuir. Querem exigir do Estado tudo. Tudo. Não que o Estado não tenha que prover. Obviamente. Tem que prover. Mas sem a participação de cada membro da sociedade dentro desse movimento social, dentro da sociedade, pode parecer um clichê, mas enquanto cada um não contribuir com a sua parcela, o nosso país e o nosso planeta não muda. Não muda. Muito direito, pouco dever. Vamos falar um pouquinho agora de dados de eleição, para demonstrar isso que a gente está falando. Eleições de 2014. Eleitorado. 142 milhões de eleitores. Votos válidos, 105 milhões. Brancos, quase 2 milhões. Nulos, 5 milhões. Abstenção, 30 milhões de brasileiros nem se deram ao trabalho de ir votar na última eleição presidencial. Mais 5 mil brancos e 2 mil nulos
37 milhões de brasileiros não votaram em ninguém. A diferença do primeiro colocado para o segundo foi de 5 milhões de votos. E 37 milhões não votaram em ninguém. Não estou falando aqui de novo, gente. Se o segundo deveria ter ganho do primeiro. Não é isso. Não é isso. É para demonstrar que 37 milhões de pessoas não votaram em ninguém. Ninguém. E esse ano temos as eleições mais importantes da história do nosso país. E esse número tende a aumentar. Dia 7 de outubro, esse ano, gente, é o dia mais importante do ano. É o dia mais importante do ano. É nosso dever, é mais do que o nosso dever. Escolher, investigar a vida dos candidatos, porque existem bons candidatos. E votar de maneira consciente. Eu tenho a experiência de fazer, já realizei administrativamente 5 eleições. Em todas elas, a gente vê eleitores na porta dos colégios pegando o papel do chão, indo votar no que ele achou no chão. Ou vocês acham que aquele monte de santinho na porta das escolas no dia da eleição está lá à toa? Por que eles jogam? Porque as pessoas pegam do chão e votam. Como é que o país vai mudar se nós não fazemos o mínimo, que é escolher um candidato? Eu vejo, lá em Jaú temos um grupo do nosso movimento espírita. Recebi, que todo ano de eleição vem, esse ano veio mais cedo a pessoa. Vamos lá, gente. Se mais de 50% das pessoas votarem nulo, a gente anula a eleição. Primeiro que isso é mentira. Isso não existe. Não existe isso. Segundo, a pessoa está mais preocupada. E aí eu não aguentei, eu mandei até a mensagem de áudio. Falei, gente, tinha gente apoiando. Falei, gente, vocês estão preocupados em anular a eleição, ao invés de escolher o candidato certo? Aí vamos supor que isso seja verdade. Se anula a eleição. E aí o país, quem vai governar? Vocês já pararam para pensar nisso? Dentro de um grupo do movimento espírita. E aí, né? O Gustavo é grosso. Não é? O senhor disse que poderia interromper? Pois não, se eu puder responder. O senhor falou a respeito de que não cancela, e é verdade, não cancela. Isso é verdade, quer dizer, é a lei, não cancela. Agora, existem grupos que passam mensagens via, eu falo de WhatsApp, é o que eu uso, pregando esse anular votos. E eu sei que é mentira, eu tenho um grupo familiar que eu passei uma mensagem, olha, não vai dessa conversa e não cancela. Então, seria importante talvez alguém que gabarito, alguém que tem a palavra da lei, poder disseminar talvez isso também no WhatsApp, para a gente me preocupa realmente essa história de que vai cancelar, não cancela, não existe eleição cancelada. 2 observações. Primeiro, o TSE faz muitas campanhas na TV, rádio, redes sociais, para conscientizar. Eu acompanho isso porque eu estou sempre atento no que o TSE está publicando. E o que a gente vê na sequência das publicações são muitas ofensas. Mas até aí tudo bem. Segundo, ponto de vista espírita. Ponto de vista espírita. Reforma íntima. Qual é o objetivo do espiritismo? Formar homens de bem. O nosso papel como indivíduos, membros da sociedade, é nós escolhermos os candidatos de maneira consciente e, na medida do possível, sem disputar entendimento, explicar para essas pessoas que não têm conhecimento, que caem nessas mensagens, explicar que isso é equivocado. Porque nós vamos responder pelos nossos atos, não pelos atos dos terceiros.
Existe um grande movimento para confundir as massas? Existe. Agora, a nossa atitude também contamina, tanto quanto esse tipo de mensagem equivocada. Eu vou dar um exemplo. Lá em Jaú, a gente trabalha no cartório eleitoral, que atualmente tem muitas filas. E às vezes a gente ou vai ao fórum, ou recebe um juiz no fórum, na época de eleição, os funcionários do Poder do Tribunal de Justiça vêm para a área de eleição. Meus amigos, né? O nosso relacionamento é muito comum, as pessoas vêm. Gustavo, não tem um jeitinho de atender lá, sem fila? Sou teu amigo, trabalho no Tribunal de Justiça, vou trabalhar na eleição. Não tem um jeitinho? Não tem. Não, mas como não tem? Não, tem um jeitinho. Você entra no site, agende o seu atendimento, vai pegar a fila como qualquer outro. Porque, nossa, você não é diferente de ninguém. Eu não vou dar jeitinho. Se achar ruim, problema de cada um. Nós temos que fazer a nossa parte. Tem jeitinho? Não tem. Não tem. Não tem jeitinho. Nós não podemos, nós temos que ficar atento, inclusive com a fofoca da rede social. E inclusive como nós nos manifestamos na rede social. Também. O que nós estamos postando lá? Bandido bom é bandido morto? Será? Eu vejo gente, frequentador da casa espírita, colocando isso em rede social. Eu vejo. Eu, na medida do possível, quase que só ponho mensagem de Emmanuel hoje na rede social. Quase sem. Parei de colocar. Por quê? Vamos colocar o que é bom. Vamos ter cuidado em utilizar a rede social. Vamos ter cuidado. Tudo bem? Então é isso. Vamos trazer uma realidade mais próxima. Ali eu só esqueci de mudar o Jaú, que é São Carlos. Na última eleição municipal, 180 mil eleitores. Olha aí, comparecimento, 78, 79%. 21% não compareceu. Olha da eleição para presidente. 21% não compareceu. 5 mil em branco, 12 mil nulos. Faz a conta. Mais de 30 mil pessoas no município de São Carlos não votaram em ninguém. O prefeito foi eleito com 48 mil votos. E eu tenho certeza que, assim como em Jaú, em São Carlos, deve ter o mesmo movimento de críticas nas redes sociais. Que as pessoas criticam até quando elas são beneficiadas. Outro dia eu vi um conhecido, a prefeitura chegou para asfaltar a rua do bairro dele. Olha que beleza, vai asfaltar a rua da minha casa. O que ele colocou? Finalmente esse vagabundo desse prefeito está asfaltando a rua da minha casa. Desse jeito, desculpa o palavreado chulo. Escreveu desse jeito. Tem condição? Que é um movimento de reclamação que a gente falou, nem quando é beneficiado. Não sabe elogiar. Porque hoje, Haroldo Dutra Dias tem dito muito, está na moda odiar. Se não odiar, você não é aceito em determinados círculos. Tem que odiar, tem que reclamar. Esse fim de semana eu estava em São Paulo com familiares e tinha um tio só reclamando. Falou, vou embora. Falei, foi um prazer te ver, mas vai e leve todo o seu pessimismo com você. Nossa, Gustavo, o que é isso? Eu falei, não. Mas 2 horas está sentado aqui reclamando de política. Leve o seu pessimismo com você, tá? Foi um prazer te ver, te adoro. Mas pelo amor de Deus, tem que odiar. Essa é a cultura. Essa é a cultura. E não se dá o trabalho de votar. E o que a gente escuto, e que eu estou trabalhando aqui na minha janela, é a fila dos eleitores, atrás de mim, uma janelinha, todos os dias. Votar não adianta nada, votar isso, votar aquilo.
É lógico, não vota direito, não vai votar. Não vai votar. Vai mudar como? Ainda mais com esse raciocínio. Eu voto em qualquer um. Então, se você vota, se a pessoa vota em qualquer um, esse qualquer um é que vai te administrar. E quem não vota, quem não vai votar, quem vota branco e vota nulo, indiretamente está votando em quem ganhou, está concordando com o resultado. E quem não vota não tem direito de reclamar. E eu parei de falar isso no balcão do cartório, porque uma hora eu ia ser agredido. E é verdade. Estufa o peito na hora que você fala isso. O senhor foi votar? Não. Então, por favor, o senhor tem direito de reclamar. Já quer partir para a violência. Se não tivesse um balcão separando ali, se tivesse no bar, tinha tomado, não tá? É isso. É isso. Porque a gente acredita ainda na cultura da força. Vamos ganhar na força. Vamos instituir a pena de morte. Vamos eliminar o crime, eliminando o criminoso. E isso elimina o criminoso e cria um obsessor sem precedentes. Alguns, quando se veem ali desmaterializados e livres, eles até fazem assim com a mão. Nossa, é agora. É agora. As pessoas não conseguem, e isso que é o pior, dentro do movimento espírita. A pessoa não consegue visualizar a vida eterna, que nós somos espíritos imortais, que aquele sujeito que vai para uma pena de morte, ele não vai mudar, muito pelo contrário. Ele vai obsidiar a sociedade com ódio. É pior. Tranca e dá a oportunidade dele pensar no que ele fez. Ponto. O espírita deve se candidatar? Essa é a pergunta. Gustavo, eu espírita, como eu espírita devo manejar os movimentos políticos? Eu posso ser candidato? Olha os exemplos. Bezerra de Menezes, deputado federal. Cair Bar Schutel, bandeirante do espiritismo, primeiro prefeito de Matão. Em Matão você não anda 2 quarteirões sem ter um monumento a Cair Bar Schutel, não é verdade? Político. Bezerra de Menezes, político. Bezerra de Menezes, Cair Bar Schutel. Então, espírita, você tem vocação política? Tenho. Vai, se filie a um partido e seja feliz. Agora, o que não pode? O que não pode? O espiritismo não proíbe que os espíritas se candidatem a cargos eletivos. Não tem proibição. Se candidato você seja. Todavia, é essencial que, caso o espírita tome o rumo da política na sua vida, ele o faça na condição de cidadão e não na qualidade de membro do movimento espírita. Assim, jamais o espiritismo como doutrina e o movimento espírita como prática poderão dar guarida a um partido político em seu seio. Por exemplo, Partido Social Espírita, Partido Espírita Cristão, etc. Obra Política e Espiritismo de Ailton Guido Coimbra Paiva, que é um livro que fala Política e Espiritismo. Quer ser candidato? Não tem problema. O que não pode? Trazer a política para dentro do espiritismo. É o espiritismo que tem que ser levado para a política. De maneira que é inaceitável o Almeida Júnior vai sair candidato a deputado. Aí ele vem aqui no Centro Espírita Nosso Lar e começa antes da palestra a distribuir santinho. Ó, gente, vamos unificar o movimento espírita e vamos votar no Almeida. Não dá, porque daqui a pouco vai ter o Partido Social Espírita. Imagina a bancada espírita no Congresso. Olha, a bancada espírita acertou. Ela vai votar a favor da reforma da Previdência e o projeto que legaliza o aborto vai ser engavetado. Não dá. Não dá para fazer esse tipo de acordo. Quer ser político? Ótimo. Ótimo. Se filie a um partido. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. E faça na condição de cidadão.
e não como membro do movimento espírita. Não dá. Não dá. Senão daqui a pouco nós vamos estar aqui fazendo show para financiar a campanha, não para financiar a casa, não é? Olha, vamos fazer uma campanha para arrecadar fundos para a campanha do nosso candidato espírita. E ao invés de trabalharmos nas obras sociais da casa, nas obras de aprendizado, de estudo, nós vamos investir no político. Não dá. Não dá. Tem outros meios para isso. Tem outros meios para isso. Vamos voltar para as questões doutrinárias que envolvem a política e o espiritismo. Na obra Consolador, questão 361, perguntaram para Emmanuel: na propaganda da fé, é justo que os espíritas ou os médiuns estejam preocupados em converter aos princípios da doutrina os homens de posição destacada no mundo, como os juízes, médicos, professores, literatos, políticos e etc. Nós devemos tentar convencer os poderosos a se tornarem espíritas? Espiritismo se impõe para alguém? Ou o Espiritismo nos convida individualmente a assumir uma postura diferente perante a vida? Dá para tentar impor? Tem coisa mais chata que religioso tentando te converter? Tem? Não tem. Não tem. Olha o que o Emmanuel responde: os espiritistas cristãos devem pensar muito na iluminação de si mesmos antes de qualquer prurido, no intuito de converter os outros. Aqui tens os exemplos do divino mestre para todos os tempos, que não teve a preocupação de converter ao Evangelho os Pilatos e os Antipas do seu tempo. Jesus, modelo e guia, teve diante de Pilatos. Pilatos perguntou: me diz a verdade. O que ele falou? Nada. Nada. Talvez tenha sido o maior discurso de Jesus. Não falou nada. Porque se durante todo o tempo em que Jesus trabalhou, Pilatos não viu o que era a verdade através dos atos de Jesus, não é meia dúzia de palavras que vão convencer. Jesus tentou convencer. No livro Nova, você tem as primeiras pregações, não me lembro se é o capítulo 2 ou 3. Jesus vai ao templo em Jerusalém antes de começar o seu apostolado. Vim aqui para instituir o reino de Deus, que é obra divina no coração dos homens. Os sacerdotes enxotaram Jesus com ofensas e ironias. Jesus fez? Voltou e foi atrás dos discípulos, porque não se impõe princípios espíritas para os outros. O Espiritismo nos convida. E o melhor discurso é a atitude. Não tem. Quando a gente vai estudar a lei de adoração, que quando o capítulo da prece, a melhor prece é a ação. A melhor prece é a ação, é o trabalho. Então não dá pra gente. O Espiritismo não tem esse caráter de tentar, porque não violenta consciências. Deus não violenta consciências, Ele respeita o nosso livre-arbítrio. E nós devemos respeitar o dos outros, independente de qual a posição seja. E não fazer como alguns espíritas partidários de um certo partido, que começaram a ofender o Divaldo Franco, porque o Divaldo Franco deu uma declaração elogiando um juiz. É a opinião dele. É a opinião dele. Tem que ser respeitada como daquele que é partidário, do mesmo jeito. Não dá para impor. Não dá para impor. Além do mais, o Espiritismo, na sua feição de cristianismo redivivo, não deve nutrir a pretensão de disputar um lugar no banquete dos estados do mundo, quando sabe muito bem que a sua missão divina há de cumprir-se juntos das almas nos legítimos fundamentos do reino de Jesus. O Espiritismo, mais uma vez, não veio disputar com ninguém. Então Kardec inicia a revista espírita falando: aqui é uma tribuna livre. Discutiremos, mas não disputaremos. Nós não estamos aqui, o Espiritismo não veio para desbancar nenhum reino.
Ele veio para trabalhar o nosso reino interior, nos fundamentos legítimos do reino de Jesus. Eu não gosto de texto grande, mas eu vou ter que terminar essa mensagem, Nós e César, que foi a primeira mensagem, primeira parte dela a gente leu no começo da palestra. Tem que terminar. Lembra que Emmanuel fala? Maus homens, sem dúvidas, produzem maus estadistas. E olha como ele termina. Se há erros nas leis, lembremos a extensão de nossos débitos para com a providência divina e colaboremos com a governança humana, oferecendo-lhe o nosso concurso em trabalho e boa vontade, conscientes de que a desatenção ou revolta não resolvem os problemas. Então lembra da reclamação que a gente falou no começo? Resolve? Reclamar? Revoltar? Resolve? Não. O que resolve? Colaboração com trabalho e boa vontade. Preferível é que o discípulo se sacrifique e sofra demorar-se em atraso ante as leis respeitáveis que o regem transitoriamente no plano físico, seja por indisciplina diante dos princípios estabelecidos ou por doentio entusiasmo que o tente avançar demasiadamente em sua época. Há decretos iníquos, recorda se já cooperaste com aqueles que te governam a paisagem material. Vive em harmonia com os teus superiores. Não te esqueça de que a melhor posição é a do equilíbrio. Se pretendes viver retamente, não des a César o vinagre da crítica acerba. Ajuda-o com teu trabalho eficiente, no sadio desejo de acertar, convicto de que ele e nós somos filhos do mesmo Deus. O caminho, gente, é gradual. Não tem elevador para as escalas superiores, panorâmico. Não tem. Não tem. Há decretos iníquos, há leis que nos prejudicam. Há leis que nos prejudicam. Sim, existem. Agora, a revolta ou o descumprimento dessa mesma lei não vai nos trazer evolução. Muito pelo contrário. É o respeito ao nosso ordenamento que vai fazer com que nós cresçamos. E tem leis que são injustas? Tem. Aí Emmanuel vem. Recorda se já cooperaste com aqueles que te governam. Se cada membro da sociedade elegesse uma causa social, muitas desigualdades nós não teríamos. A gente vê, tenho certeza que aqui não é diferente. Vai atender alguns bairros carentes, determinados bairros, a rua é toda bonitinha, calçada no final da rua, onde tinha um lixão, acúmulo de lixo, os moradores foram lá, fizeram um jardim, botaram plaquinha, não jogam lixo. Eles se organizam, eles olham os filhos uns dos outros, na mesma rua. Na rua de trás tem gente dando guarida para traficante. Quem está certo? Quem está certo? Ah, mas dá trabalho. Dá trabalho. A vida é trabalho. Trabalho no sentido de ocupação útil, que é nos dizem os Espíritos. Trabalho, qualquer ocupação útil. O que nós estamos fazendo para melhorar o aspecto social da nossa cidade, do nosso bairro, do local que nós moramos, do nosso país? Para estar reclamando tanto? É essa pergunta que o Emmanuel vem nos fazer. Porque nós e os governantes somos filhos do mesmo Deus. Para Deus não tem diferença nenhuma. Ele nos ama como Ele ama o presidente, o vice, o ministro, o presidiário. Não tem diferença para Deus nenhuma. Porque Ele sabe que todos alcançaremos a perfeição. Não tem diferença. Se Deus não faz, nós vamos fazer. Porque esse é um grande mal da sociedade. O que é o mal? É o bem só para mim. E o que é o bem? O bem é o bem para todos. Então uma mala com 51 milhões de dinheiro num apartamento, ela é um bem se for para todos. Se for só para mim é mal. E a gente vive nesse movimento. As pessoas querem o bem só para elas.
Eis o mal. Eis o mal. Membros da sociedade. Plataforma do Mestre. Emmanuel Vinha de Luz. Plataforma do Mestre. Plataforma, projeto, a base do ensino de Jesus. Essa é a mensagem que Emmanuel nos traz em Vinha de Luz. Em verdade, há 2000 anos, o povo acreditava que Jesus seria um comandante revolucionário como tantos outros, a desvelar-se por reivindicações políticas, à custa da morte, do suor e das lágrimas de muita gente. Ainda hoje vemos grupos compactos de homens indisciplinados que, administrando ou obedecendo, se reportam ao Cristo, interpretando qual se fora patrono de rebeliões individuais, sedento de guerra civil. Entretanto, do Evangelho não transparece qualquer programa nesse sentido. Que Jesus é o divino governador do planeta, não podemos duvidar. O que ele fará do mundo redimido ainda não sabemos, porque ao soldado mínimo são defesos os planos do general. Pensavam isso de Jesus. Jesus vai libertar Israel do jugo de Roma com violência. Com violência. Esse era o projeto de Judas. Olha o acordo, olha a inocência. Vamos lá, a gente prende, porque ele é muito manso. Ele é muito manso. Aí a gente vai lá, mata todo mundo que é contrário à ideologia de Jesus. E a hora que todo mundo estiver morto, a gente põe Jesus para governar. Olha a inocência. Olha a inocência. E hoje nós vemos isso. Os jovens adoram o discurso da violência. Adoram. Adoram. Eles adoram o bandido bom é bandido morto. Eles adoram o bandido não tem direito. Se ele vai ficar numa cela de 3 metros quadrados com mais 20, é problema dele. Quem mandou ele cometer delito? O jovem adora isso. Eu falo porque esse trabalho que eu estou fazendo aqui, obviamente que não sob a ótica espírita, eu fiz nas escolas de ensino médio lá de Jaú, em todas as escolas. E a discussão foi enorme, porque eles vibram com o discurso da violência. Aonde eles estão escutando isso? Será que em casa o pai e a mãe não estão dando esse exemplo para ele? Ou estão vendo e se omitindo? Porque esse jovem, daqui a alguns anos, vai ser candidato. Quer o discurso da força. Então vamos lá, vamos intervir militarmente. Vamos. E daí? E as escolas? E a educação? E a saúde? E o saneamento básico? Onde está? Ou só a força vai resolver? Não transparece qualquer programa nesse sentido do Evangelho. Nenhum. O Evangelho não tem nenhum programa de tomada de poder ou de organização social usando a força. Não tem. Não tem. E o movimento espírita tem que gritar isso com a maior força que tiver. Tem que se opor aos movimentos de violência. É nosso dever. Por quê? Não transparece qualquer programa nesse sentido. Ah, mas o que Jesus vai fazer? Ao soldado mínimo são defesas dos planos do general. Tudo segue uma ordem. Não é necessário escândalo? É necessário. Foi necessário a corrupção chegar nesse ponto que chegou hoje para a sociedade começar a reagir. Porque eu tinha 5 anos, eu escutava que tinha corrupção. Há 30, 40 anos atrás, já se falava em corrupção no país. E ninguém nunca fez nada. Precisou chegar num extremo para a sociedade reagir. Então está tudo dentro do projeto. Nós temos que ter confiança interior. Porque nós não vamos responder pelos atos dos políticos. Ninguém aqui vai responder
por ter recebido pagador de propina fora da agenda, 3 horas da manhã, no palácio. Não. Ninguém vai responder por mala de dinheiro de 50 milhões achado em apartamento. Não vai. Ninguém vai responder por sítio, por triplex, por Petrobras, a não ser que tenha participado, ele responde. Nós vamos responder pelo nosso ato. Então pensemos nisso muito esse ano na hora de votar dia 7 de outubro. Pensemos nisso. A Boa Nova, todavia, é muito clara quanto à primeira plataforma do Mestre dos Mestres. Ele não apresentava títulos de reformador dos hábitos políticos, iniciados pelas más inclinações de governadores e governados de todos os tempos. Anunciou-nos a celeste revelação que ele viria salvar-nos de nossos próprios pecados, libertar-nos da cadeia de nossos próprios erros, afastando-nos do egoísmo e do orgulho que ainda legislam para o nosso mundo consciencial. Achamos-nos até hoje em simples fase de começo de apostolado evangélico do Cristo, libertando o homem das chagas de si mesmo, para que o homem limpo consiga purificar o mundo. O reino individual que puder aceitar o serviço liberatório do Salvador encontrará a vida nova. Então, se nada, vocês não lembrarem de nada dessa palestra, de nada, só lembrem de uma coisa: qual o projeto do Cristo para a política? Qual o projeto? O projeto é melhorar o homem, para que o homem melhorado mude o mundo. Simples assim. Como na conversa que Jesus teve com Zebedeu, no capítulo 4 do Boa Nova. O que ele fala para Zebedeu? O evangelho tem que primeiro tocar os indivíduos para depois alcançar as massas. Não tem salto quântico. Não tem. Então, se não lembrarem de nada, qual o projeto de Jesus para a política? Melhorar o homem. Porque é o homem melhorado que vai melhorar o planeta, que vai melhorar o país, que vai melhorar a cidade, o bairro. Está muito além do voto. Muito além do voto. Como a melhor prece e como a melhor maneira da gente mostrar o efeito prático é o exemplo. Então a gente vai dar um exemplo aqui para vocês de cidadania. Você tem o áudio e o... Vamos acabar a bateria aqui. Tivemos uma falha técnica aqui. Eu estou vendo aqui que o programa que eu baixei o vídeo não está disponível. Tá? Mas eu vou deixar a dica para que vocês façam a lição de casa. Vocês vão achar isso facilmente no YouTube, que é um vídeo, como vocês podem ver, do Chico Xavier indo votar. Até ele estragou a surpresa no começo da palestra, né? Ele falou, mas a maneira como eu baixei o arquivo aqui no computador não tem o dispositivo.
Mas é o exemplo. O Chico inclusive fala, mas vem votar, Chico, sou brasileiro. Sou brasileiro. O que você espera, Chico? Progresso. Progresso. Sempre progresso. Então é o exemplo, porque a gente vê hoje, né, as pessoas que completam 70 anos, que não são mais obrigadas a ir às urnas, né? Fiz 70, nunca mais vou aparecer lá. Pois é. Faço a prece, ou a casa faz? Vamos fazer. Então, gente, Por favor, falando desse jeito. mais uma vez eu gostaria de agradecer ao convite. Eu sei que o tema é forte, muita gente fala, Gustavo, puxão de orelha, mas é para todos, tá? Para todos, não é só para o público, é para o palestrante, é para os amigos espirituais que aqui se encontram. Então gostaria mais uma vez de agradecer o convite e espero que todos aqui nesse recinto, no dia 7 de outubro, votem de maneira consciente, porque é o melhor instrumento, é a melhor arma da população contra a corrupção, é o voto. É o voto. Então, gente, vamos levar os nossos pensamentos, agradecer a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, a oportunidade de estarmos aqui reunidos em prol da doutrina espírita, agradecer a presença dos amigos espirituais que aqui se encontram e nos auxiliam, e pedir que os ensinamentos desta noite sejam por todos nós absorvidos, que eles sejam a base de nossa evolução moral e intelectual, e que possamos aplicá-los dentro de nossos lares, dentro de nossos trabalhos, da nossa vida cotidiana em geral. Encerramos os trabalhos desta noite com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. que assim seja. Gente, muito obrigado, uma boa semana para todos.